que nós vimos daí na aula passada, né? Nós vimos a... Opa, tem que voltar aqui. Tem que voltar aqui. Nós vimos... Você está compartilhando? Está, né? Tá, sim. Nós vemos a parte dos polímeros, né? Dos policiloxanos, do polifluoretileno e assim por diante. Então, o que eu vou fazer agora? Vamos discutir um pouquinho a questão do flúor, né? E a questão dessas moléculas que têm o número de átomos de carbono ou metilenos superiores, né? Então, aqui eu selecionei 2 exemplos, um na minha área e outro na área de síntese, né? Que nós fazemos uso destas possíveis conformações, né? mesmo que algumas sejam muito instáveis, né? Mas elas são, digamos, elas podem ser imaginadas. Agora, se a molécula assume, não tem jeito. Então, na área de síntese, existe a chamada conformation design, né, que é uma tentativa de olhar para a natureza para ver como que ela constrói algumas partes das moléculas cujas relações espaciais elas obedecem mais ou menos uma questão estéreo, uma questão conformacional, né? E aí nós vamos... aqui tem uma referência que quem tiver interessado em olhar, né? Que são as tensões alílicas que aparecem em alcenos, tá? Em alcenos, como aqui no exemplo 5, né? E a interação sim-pentano para moléculas que têm a parte, digamos, essa parte aqui associada à estrutura, com 5 átomos de carbono, como se fosse, digamos, uma cadeia alquílica. Por que isso é importante? Porque muitas vezes, né, nós olhamos alguns produtos naturais, e aí olhar, por exemplo, o A, o B, o C e o D, que esses produtos eles têm uma preferência estereoquímica, né? E essa preferência certamente está correlacionada com a questão conformacional. E aí se descobriu, né, que muitos deles se relacionam com o pentano, e particularmente com essa interação chamada de sim-pentano, né? Que é uma interação, se você olhar aqui, hipoteticamente é um anel de 6, né? Em que as duas metilas ficam do mesmo lado, né? Ficam do mesmo lado. Então, tu tem aqui uma forma dessa molécula e que você pode ter uma repulsão. Vamos imaginar lá, nós conhecemos lá dos anéis de 6, né? Uma repulsão axial. Aqui, na verdade, é uma cadeia alifática, né? Então, o ajuste da cadeia, ela poderia passar por essa conformação aqui, mas não passa, né? Então, quem tiver interessado, dá uma olhada no artigo, que ele é bastante interessante e que ele envolve exatamente toda essa questão de preferências conformacionais de sistemas alifáticos. Daí nós vamos para um outro lado de materiais, que é a área, por exemplo, mixal líquido, em que um material líquido cristalino, muitas vezes ele tem um anel rígido e uma cadeia flexível, em geral, uma cadeia alquílica. Aí tu tem um efeito, digamos, de polaridade, né? Tu tem um segmento polar e um apolar, ou um segmento flexível e um segmento rígido. O que o flexível faz? Bom, ele vai dar mobilidade ao material. E esta mobilidade você pode associar a N arranjos, a qualquer arranjo possível, né? Mas existem arranjos espaciais que são mais favorecidos e outros menos favorecidos. Então, aqui foi desenhado genericamente um grupo linear, né, olhando o carbono 1, o último carbono, e o carbono 4. E as possíveis conformações nesta região do grupo. Então, aqui se chama a forma, né, a forma que assume a forma de um U, né, a forma de uma foice, né, uma foice. O que seria o cabo da foice? Essa parte que tem o R, né? Mas, de qualquer modo, nós observamos que são formas de maior energia, né? De maior energia. E que, eventualmente, essas formas a molécula possa não assumir. Mas nós vimos também que a de menor energia, a forma, né?
é a forma W. O que é a forma W? Se você olhar com uma perspectiva, parece uma letra W. Por isso que é W shape. Né? Mas a W shape, ela é toda trans. Então, se ela é toda trans, é aquela mais estável. Né? Depois, os grupos terminais, como a metila, podem rotacionar, oferecendo novas perspectivas. Então, tu tem toda trans, tem a Gauss, tem a forma U, tem a forma de foice e assim por diante. Bom, qual delas predomina na molécula real? Então, tem que lembrar assim, as moléculas, elas têm liberdades, né, para ocupar qualquer posição, assim como os átomos. Então, do ponto de vista entrópico, nós teremos uma distribuição de rotâmeros, uma distribuição de conformers. E as populações desses conformers, o equilíbrio conformacional se dará através da análise desta distribuição de conformers. Né? Alguns predominam, outros não. E tem alguns que têm que contribuem, né, um valor menor, mas que contribuem. Então, nesse exemplo, particularmente, né, o que mais contribui para as cadeias alquílicas longas é a forma toda estendida, é a forma antiperipenar, né, que é esta aqui, a mais estável. A forma Gauss é importante, sim, mas ela não é a mais importante. Então, a mais estável é essa. Então, de todas, né, a mais linear e depois as dobradas. O que eu quero dizer com isso? Que quando você pensar numa cadeia alquílica, tá? Numa cadeia alquílica longa, ela não será exclusivamente, digamos, linear assim, né? Ela pode ocupar regiões do espaço em menor proporção, sim, mas ela pode ocupar regiões tipo assim. Então, abrir a região espacial. Então, o espaço conformacional da cadeia alquílica é isso aqui tudo. Né? Claro que, na maioria das vezes, né, majoritariamente, os átomos estarão aqui nessa região central, nessa região. Então, se você fosse fazer um diagnóstico, por exemplo, se você tivesse uma fotografia de tempos em tempos, você enxergaria uma distribuição maior no centro, né? E uma distribuição mais escassa das moléculas na periferia. De qualquer modo, você teria um cone aqui que seria representativo da distribuição dessas conformações. Tá? Então, o que vai acontecer? Que existe uma região, um espaço, e esse espaço pertence à molécula, não tem jeito. Né? Nenhuma outra pode invadir essa região aqui. Mesmo que aqui nós não tenhamos uma população efetiva, esse espaço pertence àquele grupo. Tá? E é isso que se diz, que se usa, né, usa-se um conceito, né, que é a otimização do espaço, né, que é a otimizar ao máximo o espaço que a molécula tem. Né? E aí isso confere à estrutura maior estabilidade, menor energia, né? E, porventura, um maior empacotamento, por exemplo. Né? Você pode ter moléculas aí, se ela for mais linear, ela consegue se empacotar melhor. Se ela for mais dobrada, o empacotamento é mais difícil. E, por consequência, as propriedades físicas se alteram, né? Então, nos alcanos, né, a preferência é sempre por essa forma toda trans. E daí, claro, as demais são mais instáveis, são mais energéticas e o número de populações diminui. Mas elas existem. E a contribuição de todas é que determina, então, uma região espacial que pertence àquele grupo, ou àquela molécula. E aí tu tem o espaço próprio, né, da estrutura. Bom, existem outras que eu desenhei aqui embaixo, né, agora olhando outras ligações internas, né, e aí eu chamei de Gauss 2, Gauss 3, o que representa isso? É a rotação agora na ligação carbono do interior, né, da cadeia, e aí olhando o grupo metila. Então, cada vez mais que você rotaciona, mais dobrado fica a molécula. Bom, onde é que leva essa... Para onde nós vamos aqui?
é você observar aqui, exatamente nesse ponto, ó, o carbono 5, carbono 4, carbono 3, carbono 2, carbono 1. Essa interação aqui, essa interação que é da conformação duplamente Gauss, né, é exatamente a forma que se discute no artigo, né, olhando para um produto natural. E aqui eu estou olhando para um fenômeno de materiais, né, que é a interação repulsiva entre os substituintes nos términos, no carbono 5 e no carbono 1. Ele é como ele se comporta aqui como se fosse o ciclo pentano, né, com a estrutura da cadeia alquílica tipo, né, tipo envelope. Ó, não é o ciclo pentano, mas é quase a forma de um ciclo pentano. Tá? Então, são diferentes estruturas que vocês devem sempre pensar, né, quando for discutir propriedades, especialmente propriedades físicas desses compostos. Né? Quando você pega, por exemplo, um derivado que tem um bromo na extremidade, é a mesma coisa, né? Então, tu tem as preferências, né? A forma anti, a forma Gauss, e aí as demais Gauss. Mas todas elas aqui, elas instabilizam a molécula. A mais estável sempre é, nesses casos aqui, a forma anti-periplanar. Ok? Vocês já ouviram o termo volume excluído? Não. Não, que eu me lembre. O volume excluído é exatamente isso aqui, né? É, digamos, esta análise conformacional que as moléculas, que nós usamos para as moléculas, descrevendo as possíveis conformações, então elas irão ocupar um espaço, né? E esse espaço pertence a elas. Então, elas têm um volume que não pode ser ocupado por outra molécula. Que não pode. Então, dependendo da forma, bastão, circular, tu pode calcular o volume excluído, né? Que é exatamente aquele volume quando as duas moléculas se tocam, se aproximam e tem a sua periferia, digamos, uma com relação à outra justaposta, né? Tu cria ali um volume, uma área, um volume espacial que não pode ser sobreposto, porque aí você estaria, digamos, avançando uma estrutura em cima da outra. Tá? Então, é o que chama volume excluído. E aí, o que fazem as moléculas? Elas tentam otimizar o volume excluído. Né? Quanto menor é o volume excluído, mais estável será a estrutura. Veja que, por exemplo, vamos imaginar que você tem aqui uma cadeia alquílica com uma ligação dupla. Tá? Então, se você pegar, por exemplo, um alceno de cadeia longa, pegar aí um dodeceno. Tá? Dodeceno. Então, 12 carbonos, ok. Então, tu tem uma ligação dupla bem no centro do alceno. Se a dupla for se a dupla tem a estereoquímica trans, então a estrutura tem, na verdade, ela é, né, toda estendida. Mas se essa dupla ligação ela tem uma geometria cis, então o que vai acontecer? Não tem jeito, né? Naturalmente, a molécula ela terá uma dobra, naturalmente. Então, quando você olhar do ponto de vista do empacotamento, qual das moléculas terá uma sobreposição mais adequada de uma molécula em relação à outra? E qual delas o espaço vazio será maior? Então, o espaço vazio será maior aqui. Né? Então, tu tem aqui uma relação de volume excluído muito grande. Né? E esse volume excluído é um volume, é um espaço vazio, é um espaço que não tem nada. Né? Então, ali as interações intermoleculares diminuem e, por consequência, as propriedades físicas também serão diferentes. Então, é um exemplo bem clássico dessa questão do volume excluído. Tá? E só um comentário, engraçado que em oleoquímica não existe dupla trans, né? Não, não tem. Tu vê que a natureza, às vezes, ela nos É, ferra. Oleoquímica é tudo, mas tudo por que a natureza faz assim? cis. Deve ter alguma coisa com a enzima lá que sintetiza. Mas não. Mas
Mas assim, né? Se você, se você olhar, Samuel, se você olhar os seres vivos, né? A sua constituição química é água, né? Sim. Né? E as moléculas orgânicas são, na maioria das vezes, de baixa polaridade. Então, tu tem aí uma incompatibilidade de polaridade. Tá? De polaridade. Então, qual foi a resposta que o organismo encontrou para compatibilizar duas coisas incompatíveis? Criar estruturas esféricas, esféricas, e não lineares. Você poderia imaginar a criação de estruturas na natureza, todas elas lineares. Tudo assim, por exemplo. Você empacotar as coisas e fazer pilares. Se você olhar no reino mineral, né? O reino mineral é rico em estruturas que se repetem, né? Que tem uma forma e aquela forma é indefinida. Desculpa, indefinida. É inalterada, né? Então, se as moléculas fossem, todas elas assumissem uma conformação toda estendida, nós seríamos muito previsíveis quanto à forma, quanto à forma. Por que seria, nós seríamos todos mais ou menos assim, né? Porque as moléculas adotam preferencialmente uma estrutura linear, como é uma alcena aqui. Agora, quando tem uma ligação dupla, olha só, uma dupla, como é que você imagina o formato final de uma molécula que tem uma ligação dupla? Então, para uma ligação estendida trans, né, você pode imaginar a forma de um cilindro. Ok, de um cilindro. Dentro do cilindro, você ajusta, você desenha a molécula. E ela se ajusta aqui. Por quê? Porque ela é toda ela é trans. Compreenderam? Sim, sim. Tô pegando. Agora, como é que você pode ajustar esta estrutura que tem a ligação dupla cis? E pior ainda, né? Quando você vai olhar os ácidos graxos, eles não têm uma ligação dupla cis, tem duas e até três. Duas até três, às vezes quatro Isso. ainda, dependendo do Então eu ácido. te pergunto, olha aqui, dessas conformações aqui em cima, quando ela é saturada ou trans, a ligação dupla trans, a conformação preferencial é essa aqui. Mas se você tem uma ligação dupla, aí você pode ter esta conformação aqui preferencial. Porque a dupla faz isso. Então aqui tem, por exemplo, tem uma dupla aqui. Então, é a forma dobrada. Se agora tem duas duplas, você vai dobrar mais ainda. Sim. É, quanto mais dupla, mais fechado é o anel, né? E isso, mais dobrado será. Você pode usar o termo dobrar, fechar mais. Bom, agora vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. O que acontece? O que acontece quando você dobra e tem, então, ao invés da ligação duplas toda, desculpa, da forma trans para a forma cis? Tu tem uma definição na forma do material. O que eu quero dizer é isso aqui, né? Então, tu tem agora uma molécula que tem um certo número de átomos, estou dizendo aqui genericamente, e lá no meio tem uma ligação dupla que faz assim, tá? Que faz assim. Então, agora, a próxima molécula aqui, ela tem que se organizar, mas observando que existe um espaço vazio aqui. Então, necessariamente, a forma que essa molécula irá assumir é assim. Espontaneamente, ela será assim. Ao invés de ser um cilindro, será um cone. Então, dentro desse espaço aqui, essa molécula pode rotacionar, ela pode se posicionar depois numa outra forma, aqui, ó, ela pode se rotacionar e ficar para esse lado aqui, entendeu? Ó. Então, na verdade, a ligação dupla, ela impõe uma forma. Então, veja que, em função da geometria, você não tem mais um cilindro, tu tem agora um cone. Então, como é que você organiza o cone espacialmente?
um do lado do outro. Você poderia, por exemplo, organizar um cone assim, né? Desenhar aqui nesse lado aqui, ó. Um cone para baixo, tá? Um cone para baixo, ok. Um cone para baixo. E aqui outro para cima. E faria assim, ó. E aí você consegue organizar isso. Entendido? Sim, sim, sim. Então, no final, este arranjo aqui será muito parecido com este. Só que as nossas células, elas não são assim. O que a nossa célula é? É a dupla camada. Por quê? Porque essa parte aqui superior, ela é polar, né? Essa parte é polar, que é lá que tem o grupo um fosfato, que tem o grupo amônio, assim por diante. E essa parte é apolar. Então, este arranjo cabeça-cauda, ele não existe. Por quê? Porque tu tem que desenhar uma estrutura em que a cabeça esteja próxima e outra cabeça. Polar com polar, apolar com apolar. Então, a estrutura final é assim. Só que esta molécula tem uma forma de cone, né? E essa também é cone. Olha só. Tá? Também é cone. Então, isso seria um arranjo possível. Só que o que acontece? Tu tem aqui a parte apolar para fora e a parte polar para dentro. Mas o veículo que nós temos no nosso organismo que transporta todo o material é a água. E a água é polar. Então, se a camada ela se constitui desta maneira, a parte apolar está em contato com a água. Então, o que faz as moléculas? Elas viram. E ao virar, então, ela tem, na verdade, agora a parte polar para fora, né? E a parte apolar para dentro. Ela vai ficar assim. Ela será construída dessa maneira aqui. Né? Então, aqui, internamente é apolar e externamente é polar. Então, aqui a água está presente. Então, o que eu quero dizer, Samuel, é que as moléculas, essas moléculas, elas irão se orientar, né? E aí a questão é a água que faz isso, né? Então, de que maneira? Como é que elas se orientam? Elas vão construir uma estrutura macroscópica que será assim, ó. Um cone, um segundo cone, ó, um segundo cone aqui, um terceiro cone aqui, e você vai aos pouquinhos criando uma estrutura. Se ela fosse num cilindro, ela teria uma dimensão aqui, ó, uma camada, ó, teria uma, uma, uma superfície aqui plana, né, em camada. Neste caso aqui, tu tem uma curvatura. E essa curvatura vai, ao final, formar uma estrutura que é na forma globular ou na forma esfera. E aí tu tem a célula. Né? E internamente na célula, o que tem? Tem água. Então, essa parte polar é água. Aqui será desenhada uma outra molécula, que é o outro. E aí ela vai se organizar aqui. Né? Então, essa parte externa tem água. Então, a forma que a célula tem é uma consequência de duas coisas. Né? Da estrutura do fosfolipídio, que tem essas ligações duplas, que é dupla cis e não trans, e da presença da água. Tá? Show. Bah, aqui ficou um festival de desenho. Bem, olha só. Agora falamos nos fluoroalcanos. Tá? Os fluoroalcanos. Cara, aqui tem um texto, tá? Tem um texto em inglês. O artigo está aqui. Eu sugiro que vocês. O artigo, sim, mas tem que ter a referência aqui. Não pus a referência? Que barbaridade. Tá. Assim, ó, o que acontece com os compostos perfluorados? Eles, diferentemente dos alcanos, né? Eles apresentam efeitos que não é observado nos alcanos. Esses efeitos vão levar 3 nomes. O efeito anfistérico, o efeito anfifílico e o efeito anfidinâmico.
dinâmico. Cada um tem uma origem. Então, primeiro, o anfistérico. O anfi é a negação, né? Assim como anfifílico. É aquela estrutura que tem dois segmentos de comportamento distinto, antagônico. Então, por exemplo, tu tem uma parte que é solúvel em água e uma que é solúvel em óleo. Então, tem o lipofílico e o hidrofílico. Então, ou o composto é solúvel no óleo ou é solúvel na água. Então, isso é um comportamento de anfifílico. Aqui é uma estrutura orgânica que tem dois segmentos que estão conectados quimicamente. Tá? Então, um segmento de alcano e um segmento do perfluoroalcano. O que é o perfluor? É aquela cadeia carbônica que não tem hidrogênios, que tem apenas o quê? Flúors. Então, o que acontece? Observem aqui. Na junção dos dois segmentos, tu tem uma diferença de área superficial. Então, se você faz um corte na seção transversal, exatamente no ponto que os dois segmentos se conectam, você vai enxergar o carbono que tem os átomos de flúor e vai enxergar o carbono que tem os átomos de hidrogênio. Só que cada átomo tem o seu raio. Então, a área superficial dos dois segmentos são diferentes. São diferentes. Então, essa diferença de área superficial, se nós olhássemos o grupo CF2, a área superficial é de 28 angstrom. E quando você olha para um alcano, olhando de frente para a área superficial do segmento metileno CH, é 19 angstrom. Então, notem, naturalmente, nós temos um desnível, uma diferença de área num ponto daquela estrutura. Então, se você imaginasse um cilindro, ele seria composto de uma parte desse cilindro com uma área, e, de repente, esse cilindro, ele afunila, e ele fica assim, ó, né? É isso que nós vamos chamar de efeito anfistérico. Então, naturalmente, a molécula tem essa diferença. Tem essa diferença. Aí, eu posso perguntar para o Samuel, mas vou perguntar para o José, né? Ou para a Ana. Como que você imagina que essas estruturas podem se organizar no espaço, né? Porque tu tem uma porção aqui, à direita, apolar, que é hidrogênio, a outra, à esquerda, também é de baixa polaridade, mas é flúor. Então, são coisas antagônicas que não se misturam. E esse fenômeno antagônico, quando se relaciona a diferença de área, é chamado de anfistérico, estérico, uma repulsão, tipo assim, tá? Mas com áreas ou com seção transversal completamente distinta. Tá? Então, aqui tem dados para vocês analisarem de volume. Aqui tem os raios de hidrogênio e flúor, as áreas, os volumes dos grupos, e bem como as áreas. Então, a relação de volume, 92 para 38, a relação de área, tudo isso cria, nesta região, bem nessa borda aqui, um comportamento distinto. A mesma molécula tem dois segmentos que têm um comportamento estérico distinto. E isso cria uma tensão, isso deforma, né? Cria uma tensão superficial. Né? Bom, na parte do caráter lipofílico, aí nós vamos olhar, ok, o lipofílico, então, seria aquela porção que se solubiliza no óleo. Entretanto, o que acontece com a parte do flúor? Então, ele é fluorofílico, né? E aí, o que significa isso? Significa que ele tem uma indisponibilidade de solubilizar-se nos solventes, sejam eles lipofílicos ou hidrofílicos. Então, uma cadeia de perfluor não solubiliza nem no solvente hidrofílico e nem no solvente lipofílico. Né? Já o lipofílico, ele não solubiliza, né?
ele não solubiliza numa parte hidrofílica. Então, ele é o lipofílico, ele é hidrofóbico, naturalmente, né? E ele é também fluorofóbico. Então, o caráter lipofílico, desculpa, o caráter de aversão à parte fluorada e à parte água é muito intensa nesta região da molécula, e nesta outra é muito baixo. Então, tu tem uma diferença de caráter de anfifilicidade, muito alta e muito baixa. A mesma molécula. E agora vem um terceiro aspecto, né, que a gente não imaginava, né, mas tem. O que é isso? É o chamado anfidinâmico, ou anfidynamic, que é um comportamento da dinâmica do movimento de relaxação ou de movimentação dessas cadeias, né? O que nós conhecemos? As cadeias de alcanos, elas são lineares, como eu descrevi anteriormente, lá para o pentano, lá para o octano no Kendall. Então, cada átomo de hidrogênio, se você olhar numa perspectiva, um em relação ao outro, eles estão alinhados em linha reta. O que significa isso? Que, olhando a estrutura como um todo, alguns deles apontam para cima e alguns deles apontam para baixo. O que quer dizer é a polaridade, né? Os hidrogênios aqui têm uma direção do antipolar e o outro inverso. No sistema que tem as ligações carbono-flúor, que é a cadeia perfluorada, o que nós sabemos? Que do ponto de vista conformacional, né, que as ligações dessas moléculas que têm flúor, elas preferem o arranjo Gauss e não o arranjo antiperiplanar. E o arranjo Gauss, ele mostra que a conformação tem uma dobra. E aí esta dobra, ela se manifesta com mais intensidade em moléculas perfluoradas superiores. E esse resultado é o movimento progressivo dos átomos de flúor nesta cadeia longa, em que este movimento descreve um movimento helicoidal. Então, enquanto a perfluorada tem um movimento helicoidal dos átomos de flúor, a hidrogenada, os hidrogênios estão posicionados de maneira, um com relação ao outro, em linha reta. Então, os dipolos aqui apontam para cima e aqui apontam para baixo. E o que acontece aqui na perfluorada? Tu tem o movimento, né, do dipolo, que ele vai se alternando de átomo para átomo. Então, ele descreve aqui um movimento helicoidal, enquanto que esse aqui não descreve. Esse tipo de comportamento é o que nós vamos chamar de anfidynamic, ou anfidinâmico, né? Então, isso é próprio de moléculas que têm exatamente dois segmentos, o segmento hidrogenado e o segmento perfluor, né? E essa parte, aqui tem mais informações que vocês podem ler, né? E essa parte toda tem um efeito drástico, né, em propriedades do sistema. E, particularmente, é o que se chama a energia coesiva, né? A energia coesiva é aquela que você define como sendo a necessária para remover todas as moléculas ao redor de uma. Então, se pega, por exemplo, um líquido, um sólido, não importa, e você vaporiza ela. Então, quando a substância vaporiza, ao redor daquela molécula, todas as demais saíram. Então, é exatamente aí que se mede quanto que vale essa energia coesiva. E o que se sabe, né? Que os compostos perfluorados, eles têm uma baixa energia coesiva, assim como os compostos, os hidrocarbonetos, né? E essa baixa energia coesiva é tudo dependente do átomo de flúor, né? A sua polaridade, a sua incapacidade de transferir elétrons. Então,
os flúors, eles são de baixa nucleofilicidade, de baixa eletrofilicidade. Como eles são muito estáveis, então é o núcleo que protege os elétrons com muita eficiência. Né? E aí tu tem uma baixa polarizabilidade nessas moléculas. E, por consequência, as interações intermoleculares também serão baixas. Mesmo sendo baixas e comparáveis com a parte dos hidrocarbonetos, o caráter é diferente. Tá? Então, o caráter é diferente. O lipofílico, por exemplo, uma cadeia de hidrocarboneto interage muito bem com outra, né? Por Van der Waals, né? Por transferência de polarização, por polarizações induzidas, né? Por dipósitos induzidas. Nos perfluorados, isso não existe. Não existe. Né? Nos perfluorados, a interação é muito fraca. Né? Por quê? Porque o flúor, ele, com relação a outro flúor, ele não faz essa interação. E ele não faz porque ele é um elemento de maior eletronegatividade. Tá? E aí, claro, esse é o efeito tradicional do flúor, que quando nós vamos olhar do ponto de vista conformacional, né, deixa eu desenhar, queria mostrar uma coisa que não está aqui. Eu vou desenhar aqui rapidinho, para terminar essa parte aqui, como é que é a conformação de uma cadeia perfluorada, como é que o software trata, né? Opa, fechou ali. Que se enxerguem essa questão do efeito do flúor, né? Forçando a predominância dos arranjos Gauss dentro do arranjo anti. Né? Então, deixa eu pegar aqui, fazer o octano perfluorado, e aí vou tentar lá no ChemDraw simulação, ver o que aparece. Tá? Aqui. Então, esse artigo ali, pessoal, eu sugiro que é um artigo que vocês devem ter como referência, né? Porque ele tem muitas informações do ponto de vista do comportamento físico-químico dos compostos perfluorados. Tá? Então, e chegando aqui o ChemDraw, né? Estou sim, estamos. Então, está aqui a molécula. Agora, calculations. MM2, vamos rodar aqui. Tá, ele já fez o cálculo, né? Não, já fez? Não fez ainda. Não, já fez, tá, já fez. Então, deixa eu... Opa, aqui, né? Ó, aqui ele fez todo ele assim, né? Todo ele na forma estendida. Aí, vamos pegar uma coisa aqui. Eu espero que ele não me minta, né? Um carbono, 2, opa. Aqui, aqui e aqui. Então, estrutura, diedral, single point. Vamos lá. Assim, tá? É. Não, ele não fez. Ele não fez o que eu queria que ele fizesse, que é exatamente mostrar a conformação helicoidal. Deixa eu fechar aqui. Né? Deixa eu abrir uma outra coisa aqui. Então, bem rapidinho, são 10h13.
documentos, aqui, Isso aqui é um artigo que eu também me encaminhar, que nós trabalhamos com os compostos perfluorados, tá? Com cadeias, né? Com cadeias perfluoradas. Então, o que acontece? Aqui foi feita uma simulação, foi feito um cálculo computacional, tá? Numa base melhor, e aí vocês isso que eu quero mostrar para vocês. O que acontece com o flúor, uma cadeia perfluorada? Observem que cada átomo de flúor aqui na cadeia perfluorada, ele não fica exatamente igual ao alcano. Então, um carbono em relação ao outro sofre uma pequena torção. E essa torção é exatamente para ajustar o dipolo dessas ligações carbono-flúor, né? Então, diferentemente da cadeia alquílica de um hidrocarboneto, em que tu tem lá assim, um hidrogênio em relação ao outro, eles são sempre frontais. Neste aqui, tu tem a forma helicoidal. Tá? Então, vamos fazer agora um intervalinho, e aí nós retomamos depois para iniciar uma discussão dos sistemas cíclicos, né? Dos hidrocarbonetos. Tá bem? Tá, beleza. Tá Então, bem, professor. Então, 10h30, pode ser?